Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de inflação que tende a subir os degraus da economia brasileira. Eu vou conversar com Xisto Alves. O Xisto Alves, ele é o CEO da Jetbov. E nós vamos falar de gestão estratégica e rentabilidade que definem o novo rumo da pecuária de corte no Brasil. Vou falar também do mercado do boi gordo. Os olhares se voltam para a China agora nos próximos dias, apesar de que o país asiático é o maior comprador da carne bovina do Brasil. E você vai ver que a carne suína brasileira está em ritmo de avanços positivos no mercado externo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de inflação, que tende a subir os degraus da economia brasileira. Depois de uns dias de fortes reações dos mercados à divulgação da inflação do mês de outubro e também da ata do Comitê de Política Monetária, que é o Copom, as atenções se voltam agora para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o qual já começa a se sentir encurralado pelos caciques do governo. Em dois eventos na semana, ele comentou que a política monetária brasileira vem dando possíveis sinais sobre o futuro da Selic. Na véspera, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, subiu apenas 0,09% em outubro. Diz que é o menor resultado para o mês desde 1998, levando a inflação acumulada em 12 meses a 4,68%, o nível mais baixo em 9 meses. O dado ficou abaixo das projeções e trouxe alívio ao mercado. Apesar do otimismo da ata do Copom, manteve, vamos dizer assim, um tom cauteloso, destacando que o cenário da inflação ainda é muito desafiador. Mas mesmo assim, analistas começaram a projetar o início do ciclo de cortes da Selic entre janeiro e março. E olha que daqui e lá está muito longe ainda. Especialmente após o Banco Central incorporar a isenção do imposto de renda em suas estimativas. E no mercado do boi gordo, os olhares se voltam para a China agora nos próximos dias, apesar de que o país asiático é o maior comprador da carne bovina do Brasil, assim como soja também. Apesar da firmeza nas cotações, o ritmo de alta ele foi contido em comparação com anos anteriores. O CPEA aponta que o movimento se deve principalmente ao grande volume de contratos entre confinadores e indústrias, o que reduziu a necessidade de compras no mercado à vista. Além disso, a oferta controlada de animais terminados ajudou a manter o equilíbrio entre preços e demanda. O levantamento ele mostra que os custos de reposição seguem em alta, bezerros e boi magros registraram valorização mais expressiva, refletindo a menor oferta e o aumento da procura por animais de engorda. E essa tendência ela pode pressionar as margens de confinamento nos próximos meses. No mercado externo, o desempenho foi destaque. A combinação de contratos firmados, escalas de abates ajustadas e bom desempenho das exportações contribuiu para um cenário de estabilidade relativa. Para os próximos meses, o comportamento dos preços ele deve depender do ritmo das exportações, da taxa de câmbio e também da oferta de animais prontos para o abate. As exportações brasileiras de carne bovina in natura elas alcançaram 320.500 toneladas em outubro e é um novo recorde histórico, com receita de 9,5 bi, ou
9,5 bilhões de reais ou 1 bilhão e 780 milhões de dólares. E desse total, 58,4% tiveram destino como a China, reforçando a importância do país asiático para o setor tradicionalmente. Outubro é um mês de forte valorização da arroba, mas o CPEA observa que, este ano, o avanço ele foi mais discreto. E agora você vai ver que a carne suína está em ritmo de avanços positivos. As exportações brasileiras de carne suína, considerando produtos in naturas e processados, eles totalizaram 144 mil toneladas em outubro, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a ABPA. E esse volume, ele representa o segundo maior resultado mensal da história do setor e supera 10,1% o total embarcado no mesmo mês do ano passado, quando foram registradas 130.900 toneladas. Em receita, as vendas externas, elas somaram 343,6 milhões de dólares no mês, um crescimento de 9,7% na comparação anual e também o segundo melhor resultado histórico. De janeiro a outubro de 2025, o Brasil exportou 1.266.000 toneladas de carne suína, um avanço de quase 13% ante o mesmo período do ano passado. Em faturamento, a alta acumulada chega a 22,7%, com 3 bilhões e 46 milhões de dólares, superando o total de 12 meses de 2024, que havia sido de 3 bilhões e 33 milhões de dólares, configurando um novo recorde para o setor. E segundo o presidente da ABPA, esse desempenho ele reflete o fortalecimento da presença brasileira em diversos mercados. Nós temos visto aí um forte incremento da capilaridade das exportações de carne suína com importantes destinos, ganhando mais competitividade, como é o caso do Japão e também do México. Os resultados alcançados até aqui, eles consolidam a projeção de crescimento para 2025 e indicam perspectivas positivas também para o próximo ano. Os números confirmam o bom momento da suinocultura brasileira no mercado internacional, impulsionado pela diversificação de destinos e também pela competitividade do produto nacional. E entre os estados exportadores, Santa Catarina liderou os embarques com 69 mil toneladas, em seguida veio Rio Grande do Sul, 36.500 toneladas, o Paraná, 22.200 toneladas, Minas Gerais, 3.700 toneladas, Mato Grosso, 3.500 toneladas. E agora vamos comentar do mercado de exportação do agro brasileiro. O Brasil registrou agora no mês de outubro de 2025 um dos melhores desempenhos do ano em suas exportações. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, as vendas externas totalizaram 31,9 bilhões de dólares, uma alta de 9% em relação a outubro de 2024, quando as importações somaram 25 bilhões de dólares, resultando em um superávit comercial de 6,9 bi. Entre os principais responsáveis pelo avanço das exportações está o setor de proteínas animais, que manteve acelerado crescimento com destaque para a carne bovina, carne de frango e produtos que voltaram a ganhar espaço em mercados estratégicos. E no grupo da indústria de transformação, a carne bovina foi um dos grandes motores do comércio exterior agora em outubro. As vendas do produto nas categorias fresca, refrigerada ou congelada cresceram quase 41% em relação ao mesmo mês do ano anterior, o que representa um incremento de 520 milhões de dólares nas receitas
brasileiras. E esse desempenho ele confirma a retomada do apetite internacional pela proteína vermelha, com aumentos expressivos de embarques para a China, que cresceu 33,4%, a Itália teve um crescimento de 61,5% e o Chile 41,9%. A reabertura e o fortalecimento de fluxos comerciais com a Ásia e também com a Europa foram decisivos para o bom resultado. A carne de frango, um outro pilar do agronegócio brasileiro, também teve papel relevante no mês. E, de acordo com a SECEX, as exportações de carnes de aves e miudezas comestíveis cresceram 52%. Para a África, com destaque também para o Egito e África do Sul, cujas compras avançaram mais de 45% em relação a outubro de 2024. E esse movimento ele reforça o peso crescente do continente africano nas exportações do agro nacional, abrindo novas oportunidades de diversificação de destinos. E agora vamos um giro pelo mercado da arroba do boi gordo, que mesmo diante da pressão de baixa sobre a arroba e das incertezas comerciais envolvendo a China, o mercado do boi gordo ele segue encontrando sustentação. A combinação entre demanda interna aquecida, bom ritmo das exportações e escoamento doméstico satisfatório tem impedido quedas acentuadas nas cotações. As escalas de abate seguem estáveis e que permanecem em média em 7 dias úteis, isso no cenário nacional. O mercado físico do boi gordo encerrou a segunda-feira com recuo na maioria das praças analisadas. A Bolsa, a B3, fechou o pregão em cenário de estabilidade, com um contrato com vencimento em dezembro de 2025, avançando 0,3% no comparativo diário, sendo negociado a R$ 322,15. O mercado do boi gordo registrou avanço moderado nos preços em outubro e segundo análise do CPEA-Esalq-USP. O indicador CPEA B3 para o estado de São Paulo fechou o mês com média de R$ 310,51 por arroba, uma alta de 0,8% frente a setembro. Em relação ao mesmo período do ano passado, o valor deflacionado representa aumento de 2,33%. E depois do intervalo eu vou conversar com Xisto Alves, ele é o CEO da JetBov, e nós vamos falar de gestão estratégica e rentabilidade. E isso tudo define o novo rumo da pecuária de corte no Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Xisto Alves. O Xisto ele é o CEO da JetBov. A JetBov, o Xisto desenvolveu uma plataforma interessante para auxiliar o pecuarista, basicamente em 100% do que o pecuarista precisa para tocar o seu negócio. E a JetBov hoje é talvez uma das principais ferramentas à disposição, à mão do pecuarista, para fazer um excelente trabalho, principalmente em gestão. E é exatamente o que nós vamos falar hoje. Falar de gestão estratégica, rentabilidade, e tudo isso define um novo rumo da pecuária de corte. Queira ou não, aceita ou não, está mudando de página, sim, a pecuária de corte. Ou seja, toda a condução do processo produtivo, não só de carne, como uma virada geral, vamos dizer, nos negócios que nós fazemos por aí, principalmente dentro do setor agropecuário. Xisto Alves, CEO da JetBov, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Xisto? Tudo bem, Antônio, bom dia. É sempre um prazer estar com você aqui para conversar a respeito de gestão, de tecnologia aplicada na bovinocultura de corte, né? É verdade. Ô, Xisto, eu acompanhei uma
Eu não sei se foi uma palestra que você deu, um artigo que você escreveu, agora recentemente, onde você fala muito sobre eficiência e eficácia, que são duas coisas que não podem estar separadas. Quer dizer, você às vezes é muito eficiente, mas não é eficaz. Chega na hora exata, não dá o resultado que você estava esperando. E eu até achei muito interessante essa fala sua, principalmente voltada, vamos dizer, como a nossa conversa sobre pecuária de corte, voltada para a pecuária de corte. Nós temos gente eficiente, mas que não torna essa coisa eficaz. É mais ou menos por aí, né? Sim, Antônio. Bem, esse foi, né, um dos temas principais do evento que nós realizamos agora em outubro, né? Foi a 4ª edição do JetBob Day, onde nós discutimos a respeito, né, de como que a estratégia é importante, né, e é cada vez mais importante no negócio da pecuária de corte. Nesse evento a gente viu a apresentação também de cases, né, de exemplos de como que a tecnologia e como que a gestão, né, e decisões baseadas em dados estão mudando o resultado, né? Mas o principal ponto aqui em relação a isso é que, de fato, né, a pecuária ela já não é mais como é antigamente, né? As margens cada vez mais apertadas, incertezas, né, inclusive do mercado, pressões, né, custos, né, cada vez maiores. Então, antes, né, produzir boi já era suficiente, agora cada vez mais, né, o pecuarista ele também precisa saber gerir o negócio. E quando a gente compara né, e deixa bem claro assim, o que é eficiência, o que significa ser eficiente, que só ser eficiente não é, né, não basta para você, né, conseguir competir no cenário atual, conseguir, né, fazer frente para os desafios que a pecuária tem, né, nesse cenário atual, você precisa também ser eficaz. E o que significa, então, ser eficaz? É você primeiro saber aonde você está, né, e para onde que você quer chegar, né? Onde que você quer chegar com, né, a pecuária, qual que é a tua visão para o negócio, quais são os objetivos. Então, o primeiro ponto, né, justamente é saber onde quer chegar, porque se a gente, né, fala que se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, conhecer, né, mais profundamente o negócio, as informações, né, como é que é o meu rebanho, quais são os gargalos que eu tenho, né, como que é o mercado que eu estou inserido, que oportunidades que eu tenho nesse mercado que eu estou inserido, tem oportunidade para a qualidade de carne, tem oportunidade para aumentar o valor agregado, né, do produto, e aí com isso eu vou, né, definir uma estratégia para melhorar, fazer o melhoramento do rebanho, eu vou trabalhar mais em relação, né, a otimizar o uso do meu recurso principal, que é a terra, vou otimizar pasto, vou recuperar pasto, vou fazer piqueteamento, fazer, né, uso de, né, metodologias para intensificar mais a produção, mas tudo isso, né, só faz sentido se você primeiro, né, tem uma visão de onde você está, né, e de onde você quer chegar com isso. E aí, a partir, né, desse plano aí, claro, você ter, né, processos, metodologias para acompanhar esses resultados e usando, né, no caso, a tecnologia da JetBob, ela vai ajudar muito nessa coleta dos dados, né, na interpretação dessas informações, né, enxergar mais rapidamente o que está acontecendo e se eu estou, né, realmente caminhando no sentido, né, no caminho, na direção para que eu desejo, né, e aí tomar decisões, então, para evitar desperdícios, né, olhar melhor os custos para ver onde que eu estou perdendo dinheiro, onde que eu tenho que, né, atuar, né, para chegar naquele resultado, né? A pecuária, depois do Nelore e do Braquiarão, onde a pecuária aguentou desaforo aí, o Nelore ficava o couro e o osso na época da seca, dava uma chuvinha, o capim saía 5, 10 centímetros, o Nelore voltava, o Braquiarão aguentava e era aquele rolo todo.
Hoje as coisas, infelizmente ou felizmente, mudaram e mudaram radicalmente. Mas naquela época, Antônio, a gente tinha uma margem maior, né? Pois então a pecuária ela era mais resiliente, né? Ela Sim. conseguia, né, mesmo, né, com tudo isso, entregar, né, uma rentabilidade maior. Agora, para ter uma rentabilidade maior, é necessário aplicar mais tecnologia. A gente está falando de, né, várias tecnologias, Sim. desde tecnologia, né, na área da genética, né, de pasto, metodologia, processos também, né? Então, sim, quando a gente claro. fala de otimizar, né, o uso dos recursos, a gente precisa, né, aplicar melhor processo e a gente consegue. E aí, claro que com isso a gente acaba tendo muitas barreiras, né, de qualificação de mão de obra, né, dificuldades, enfim, essa é a realidade hoje, né, da pecuária para você ter um nível maior de rentabilidade que é possível, né? Então, nós fizemos um estudo pegando, né, desde a safra 2021, 22, 23, 22, 23, 23, 24, para comparar os nossos clientes, aqueles que já estavam mais maduros em relação à gestão, que faziam, né, já um processo de coleta de dados muito mais consistente, frequente, então conseguiam, né, ter muito mais informações para tomar decisão. Nós segmentamos, né, então, esses clientes e aqueles clientes que ainda estavam no estágio mais inicial e comparamos os resultados em termos de produção arroba por hectare. Então, enquanto aqueles clientes ainda que estavam no estágio, né, menor, né, de maturidade, estavam lá mais ou menos na média nacional, aí, em torno de 4, 5 arrobas por hectare, o segmento já, né, que criou uma sistemática de coletar dados, ter dados individuais, né? Então a gente fala que quando você usa tecnologia e um sistema como o da JetBov, você aplica a rastreabilidade para a gestão, né? Então eu tenho informação individual dos animais, eu sei quais são os animais que estão dando resultado, eu sei os animais que estão, né, que nós falamos que são o boi ladrão, né? Que tá o boi ladrão é complicado, viu? Eu estou gastando com ele, mas ele não está convertendo, né, em carne. Então, eu consigo enxergar tudo isso e tomar decisão olhando esses dados. Então, esses clientes desse outro segmento, eles já estão num outro patamar, que é o dobro, né, de produção arroba por hectare, chegando a 9, 10 arrobas por hectare. Quando a gente faz, né, uma comparação aí, né, numa fazenda média de 1.000 hectares, a gente está falando em termos hoje de quase 2 milhões a mais de, né, receita, dentro do mesmo espaço, né? Dentro da mesma área, do mesmo recurso que você está utilizando ali. Então, isso é um incremento, né, que vem, né, muito em função, né, claro, da tomada de decisão, né, de ter o acesso a essas informações e, né, das ações que são feitas com isso, né, aplicando, então, né, resolvendo gargalos, aplicando melhor, investindo melhor, né, os recursos para chegar nesse nível de resultado. Ô Xisto, mas o que a gente observa é o seguinte, tem muita gente já preocupada com os resultados, não tem? Sim. Tem muita gente preocupada, e aquele que não está muito preocupado, ele está pensando o seguinte, eu acho que eu vou passar a fazenda para frente, porque do jeito que está indo, não está, não. Dá prejuízo, sim. Agora, se fizer certo, os resultados aparecem. Está difícil? Está difícil. Mas dá para tocar e ter resultado positivo. Desde que você... Com certeza. Com certeza absoluta. E Antônio, importante aqui, né, e de fato essa é uma informação, né, triste, assim, e realmente, né, acontece, cada vez, né, quem está evoluindo mais, né, nessa pecuária mais moderna vai, né, acabar sendo mais competitivo, né, Sim, vai claro. acabar, né, dominando mais o mercado, né, e aquele que ficou para trás, de fato vai chegar um momento em que, né, vai ter que arrendar para outra cultura, ou vender a fazenda, mas não precisa chegar nesse ponto, né? E para isso é importante saber que pode contar com a ajuda hoje, né, de empresas como a nossa, que a gente não só fornece a tecnologia, mas nós também temos,
né, as nossas franquias que apoiam, né, os produtores com a consultoria, né, para poder enxergar melhor essas questões, né, e traçar esses planos, né, de estratégia, acompanhar mais de perto, né, conduzir de fato, né, essa propriedade para, né, conseguir aumentar então essa maturidade, né, na gestão e buscando, né, mais resultado. Então a gente sabe que muitas vezes é uma barreira, né, de adotar a tecnologia, buscar software, enfim. Mas hoje, né, tem saída. além da facilidade que se tem, né, das tecnologias estão muito mais acessíveis, também tem, né, apoio, claro. E é importante buscar isso se a ideia é perpetuar o negócio, né, deixar um legado. Então, com certeza, né, esse é um problema mais fácil de se resolver. Concordo com você. E eu tenho certeza absoluta que tem saída sim. Bom, eu conversei com Xisto Alves, CEO da JetBov. A JetBov tem um projeto fantástico, excelente. Eu acho que vale a pena você conhecer mais a miúde, que eu tenho certeza que vai ajudar muito aí a sua propriedade rural e você entrar numa nova linha de produção profissional. Xisto Alves, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua participação. Estaremos aqui sempre abertos para quando precisar, tá certo? Um grande abraço, meu querido. Obrigado. Combinado, Antônio. Fico sempre à disposição. Também, né, o último recado ali para quem tiver interesse em conhecer mais, acessar o nosso site, jetbov.com, e lá tem muita informação, conteúdo, tem diagnóstico de maturidade que permite, né, ajudar nesse conhecimento da realidade da fazenda, fazer o raio-x da fazenda. Então, a gente tem muita informação lá disponível. Tá bom. Um abraço, Xisto. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.